Hebreus, capítulo 11, versículos 23 até o 30, carta aos judeus messiânicos. Nós estamos estudando os heróis da fé. Hoje nós vamos estudar a vida de Moisés, um pedacinho da vida de Moisés. Pela fé, Moisés. O capítulo 11 de Hebreus tem várias vezes essa introdução. Pela fé, Abraão, pela fé, Jacó, pela fé, José, pela fé, Isaac, pela fé, Moisés. Muito bem, nós vimos no último estudo que José, que foi aquele grande administrador, primeiro-ministro do Egito, acabou tendo enterro com grandes honras no Egito e os seus ossos ficaram por lá. Mas ele, antes de morrer, fez pedidos específicos que um dia haveria um êxodo e aquele povo que estava no Egito, junto com ele e toda a sua família, voltaria para a terra prometida. E que quando isso acontecesse, que eles levassem os ossos dele, José, para ser enterrado na sua própria terra, na terra prometida por Deus. Então a fé é sempre essa história de você acreditar nas coisas que Deus diz, nas coisas que Deus ainda está por fazer, nas coisas que Deus está declarando a seu respeito, a respeito da sua família, a respeito da sua vida. A fé nos impulsiona a ir para frente, mesmo quando as circunstâncias não estão totalmente ao nosso favor. No caso aqui, as condições não estavam a favor dos judeus de forma nenhuma, quando estavam depois de 400 anos de escravidão no Egito. Mas esse capítulo esse pedaço do capítulo, né? Porque é um capítulo tão longo, nós estamos indo devagar. Vocês desculpem assim a minha lentidão, é que cada uma dessas histórias tem muitas lições preciosas. Pela fé, Moisés, logo que nasceu, foi escolhido por seus pais, foi escondido por seus pais por 3 meses, porque eles viram a beleza que havia em seu filho e não tiveram medo do decreto de morte de Faraó. Faraó decretou que todas as crianças tinham que ser mortas, porque ele percebeu que os escravos judeus se multiplicavam muito mais do que os nativos egípcios, e ele teve medo de que, com esse aumento da população dos escravos, eventualmente os escravos fizessem uma revolta e ganhassem de volta, tirassem o poder dos egípcios e se tornariam donos do Egito. Essas brigas de poder não são coisas da nossa época apenas, não são coisas apenas da nossa política. A sede de poder e a briga pelo poder é uma história eterna, é uma história do homem desde sempre. E especialmente daqueles que detêm o poder nas mãos, é sempre uma ameaça para eles, tem que viver sempre de olhos abertos, astutos, esperando e planejando antes, e é isso que estava acontecendo aqui. Então mandou matar todos os filhos dos que nascessem naquele ano dos escravos hebreus que estavam ali na terra do Egito. Um desses seria Moisés. Seu pai e sua mãe decidiram que não iriam acatar aquele decreto de morte que Faraó tinha feito. E você lembra da história de José? Fizeram uma cestinha de palha, colocaram um isolamento com betume, que seria uma espécie de derivado do petróleo, e umas roupinhas por cima, e puseram um menino ali e o colocaram no rio Nilo, que é o maior rio do Egito, e empurraram a cestinha para que, de alguma maneira, Deus o livrasse da morte milagrosamente, porque, na verdade, não tinham como saber o que aconteceria com o menininho dentro de um cestinho dentro do rio Nilo. Muito bem, a filha de Faraó, que estava tomando banho no rio Nilo, encontrou o menininho e o tirou dali. Então a história continua assim. Pela fé, Moisés, quando amadureceu, abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó. Ou seja, pela fé, Moisés foi colocado num cestinho para ser salvo de Faraó. Pela fé, Moisés foi criado por Faraó, porque a filha de Faraó o encontrou, o assumiu, o adotou como filho,
a irmã de Moisés, que se chamava Miriam, se ofereceu para a filha do faraó, para a princesa do Egito, para ser cuidadora do menino, chamou a mãe de Moisés para ajudá-la a ser cuidadora do menino, e assim Moisés foi criado tanto pela sua mãe, como pela sua irmã, como pela filha de faraó. Então veja só que impressionante essa história, que história assim mirabolante, não é? Mas pela fé, ou seja, porque os pais creram e fizeram e tomaram essas atitudes, Deus livrou esse menino. Pela fé, ele escolheu se identificar com o povo de Deus quando amadureceu e ser maltratado com o povo de Deus, ao invés de se banquetear com os prazeres passageiros do pecado. O autor de Hebreus diz assim, porque a uma certa altura da vida dele, depois que ele já estava chegando à idade adulta, Faraó chegou à seguinte conclusão: ele foi andar no meio do povo judeu da onde ele vinha, porque ele sabia, sua mãe com toda certeza o educou a saber que ele era um judeu, embora ele estivesse ali naquela situação privilegiada e morasse no palácio de Faraó e fosse considerado um filho da filha de Faraó, ou seja, um herdeiro de Faraó. Muito bem, então ele escolheu, ele viu o povo dele ser maltratado, ele atacou o homem que estava maltratando um judeu, e ele preferiu então se identificar com o seu povo maltratado no Egito do que se identificar com os que estavam morando no palácio, se banquetear. Então o autor de Hebreus usa assim essa linguagem forte: se banquetear com os prazeres passageiros do pecado. Ou seja, a fé nos ajuda a ter a noção verdadeira do peso de cada coisa na vida. O que é melhor? É eu ficar no palácio de Faraó e usufruir dessa vida aqui, ou eu me identificar com esses aqui que estão sofrendo e me tornar o libertador deles? Na verdade, diz o versículo aqui, ele considerou mais precioso ser objeto de desprezo ao lado do Messias do que todos os tesouros do Egito, porque ele enxergava de longe a recompensa que ainda havia de vir. De novo, o que é a fé? A fé é a certeza daquelas coisas que nós esperamos. É a concretude daquilo que ainda não se concretizou. Eu vejo como concreto, embora ainda não esteja. É a convicção de fatos que a gente não viu. É a certeza de que aquilo que a gente ainda não consegue ver diante de nós está para acontecer. Moisés viu o que Deus ia fazer. Então ele tomou essa atitude e se identificou com o seu próprio povo. Pela fé, ele saiu do Egito sem ter medo das ameaças de Faraó, porque pela fé enxergava aquele que é invisível. Você lembra da história dele? Ele foi lá e falou para o Faraó: olha, é para você deixar o nosso povo embora. Chega de escravidão, nós estamos saindo. E o Faraó se endureceu e houve aquelas pragas no Egito. Houve vamos dizer assim, uma disputa de poder. Uma disputa clara de poder. Mas o texto nos diz com toda certeza aqui que é porque Moisés enxergava aquele que é invisível. Ele não estava lutando com o Faraó como se fosse um cara a cara, homem a homem, corpo a corpo. Uma disputa de poder humano. Ele sabia que ele estava falando da parte de Deus. Da mesma maneira que Davizinho, lembra quando lutou com Golias? Ele falou assim: você está vindo contra mim com espada, com escudo, mas eu venho contra você no nome do Senhor. Não é porque ele se julgava forte ou poderoso, mas porque o Golias estava afrontando a Deus e ele enxergava aquele que é invisível. Pela mesma fé, Moisés celebrou a Páscoa, marcou com sangue as entradas da casa do seu povo para que o destruidor dos primogênitos não tocasse ninguém. Então toda a história do Êxodo tem a história da Páscoa, não é? Quando eles matam o cordeirinho, eles passam o sangue nos umbrais ou na estrutura das suas portas, né? No batente, a gente chamaria, no batente da porta, do lado de fora, para que quando o anjo da morte passou, nenhum daqueles primogênitos dos judeus fosse morto ali. Então ele fez isso, celebrou a Páscoa. Pela fé, o povo passou pelo meio do Mar Vermelho, o povo que Moisés estava liderando, como quem pisa em terra seca.
Quando os egípcios tentaram fazer a mesma coisa, o mar os engoliu de uma só vez. Então você lembra a travessia do Mar Vermelho em terra seca, famoso, no livro dos 10 Mandamentos, no filme dos 10 Mandamentos, não é mesmo? Várias versões desse filme que já existem, mas esse período, essa passagem pela terra seca, pela fé, ele creu naquilo que Deus falou e Deus abriu o mar diante dele. Muito bem, pela fé os muros de Jericó despencaram no chão depois dos israelitas terem marchado ao seu redor por 7 dias. Então ele está contando, vamos dizer assim, toda a saga de Moisés em poucos versículos, por isso que é difícil a gente destrinchar com clareza para você. Mas o que ele está dizendo é que desde o seu nascimento até a entrada na terra prometida, que Moisés ele mesmo não entrou, mas o texto diz que o povo que saiu do Egito chegou até a terra prometida, e na cidade de Jericó eles marcharam ao redor da cidade 7 vezes e a cidade inteira ruiu. As muralhas daquela cidade caíram para o chão e eles começaram a conquista daquela terra. Então a fé é que nos leva a enxergar o plano de Deus e a crer que no meio da confusão da nossa vida, muitas vezes, da perseguição, do mal entendido, das disputas de poder, Deus está nos dirigindo com um bom propósito. Boa semana para você e Deus te abençoe.